Lições Bíblicas Adultos. Lição 6. O bom pastor e suas ovelhas. Meus irmãos, então hoje nós estamos na nossa lição de número 6. O título da lição: O bom pastor e suas ovelhas. Repita comigo: o bom pastor, e suas ovelhas. Nosso irmão Paulo, lê para nós o texto áureo, por favor. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. João 10, 14. A verdade prática, nossa irmã Odete, pode estar sem óculos, né? Nosso irmão Irineu. Jesus é o bom pastor e nós que pertencemos à sua igreja somos as ovelhas do seu rebanho. Maravilha, vamos nos colocar de pé então, vamos fazer a leitura bíblica em classe. Para quem não tem a revista, fica no Evangelho de João, capítulo 10, do versículo 1 ao 16, que nos diz assim: Na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: Em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. Eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário, e não tem cuidado das ovelhas. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Nosso irmão Cláudio, faz a oração por nós, por favor. Ó Jesus, obrigado. Aleluia, Deus. Pai da glória. Obrigado, Senhor. Graças Pai. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Glória a Deus pela sua vida. A casa está cheia, glória a Deus. Hoje nós vamos falar aqui, para quem chegou agora, nós vamos falar aqui a lição de número 6, o título: O bom pastor e suas ovelhas. Então nessa noite aqui, nós vamos trabalhar nessa temática, o bom pastor e suas ovelhas. Então essa lição desse dia, ela está organizada nesses 3 pontos. Quais são esses 3 pontos? Primeiro, Jesus como porta das ovelhas. Quem trouxe papel e caneta, anota aí, tá? A gente vai trabalhar como esse texto de João 10 aqui, esses 3 pontos essenciais. O primeiro, Jesus como porta das ovelhas.
que permite o acesso ao aprisco e à salvação. É o único. Jesus, ele está aqui simbolicamente, explicitamente indicado como ele como porta das ovelhas, ou seja, a porta pelas quais o homem ele passa, e a partir da vida de Jesus, que é a porta do aprisco, né? Ele é a porta do aprisco. Através da vida de Jesus, a gente encontra a verdadeira salvação. E nenhum outro há salvação, só em Jesus. Só em Jesus há salvação. E o segundo ponto aqui, o aprisco das ovelhas, ele está simbolizando um espaço de segurança e proteção. Então Jesus, como porta da ovelha, ele vai proporcionar essa passagem para o homem, para que ele venha conhecer a salvação, para que ele venha ser salvo. E o aprisco das ovelhas, um espaço de segurança e proteção. Então ele representa, basicamente, na figura de linguagem, esses dois aspectos aqui, ele como porta e ele como aprisco. Então, como porta, preste bem atenção, como porta, ele representa o quê? A passagem nossa para que a gente venha conhecer a salvação em Jesus. A gente venha ser ensinado por ele como pastor. A gente venha ser, porque o pastor, irmãos, ele guia a ovelha. Quem conhece pastor aí, agropastoril, né? Esses homens que trabalham em agricultura, o pastor que cria ovelhas, ele é o guia das ovelhas. As ovelhas, elas são animais dóceis, ao mesmo tempo não. Por exemplo, quando o salmista Davi, ele diz assim, que ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo que desce sobre a cabeça. E quando desce sobre a cabeça o óleo, desce até a barba de Arão, não é assim que fala? Então esse óleo aí, o pastor, por exemplo, a ovelha, quando ela está ali no pasto ali, ela está ali vivendo a sua vida ali, existem alguns insetos que eles incomodam a ovelha. Existem alguns insetos que incomodam a ovelha. Então o que acontece? Às vezes, presta atenção bem aqui, ó. Às vezes a ovelha, esse inseto entra dentro do ouvido da ovelha e ele põe ovos ali de parasitas, né? Aquelas larvas. E a ovelha, ela fica maluca quando aquele ovo é posto ali pelos insetos. Ela fica maluca, porque é uma coisa que incomoda ela, e ela fica com um comportamento muito estranho. Ela começa a se debater. Aí o que acontece? O pastor pega essa ovelha se debatendo. Essa ovelha, porque ela está se debatendo, ela está sem direção, então ela está batendo em tudo quanto é canto. Se tiver uma cerca de arame, ela está sendo incomodada por aquela parasita, que chega a incomodar de tal forma que ela começa a se debater. Aí o que tiver por perto dela vai se machucar. Então é assim, irmãos, ó, presta atenção aqui, ó. Isso aqui é espiritual, irmão. Cada aula é um exercício de atividade espiritual. Que isso aí, a Bíblia, contém verdades espirituais, e nós somos comparados às ovelhas aqui, irmãos. Porque nós somos seres humanos sensíveis, sim. Por quê? Porque a nossa estrutura é lodo, irmão. Qualquer cortezinho a gente sente dor, né? Não só nesses quesitos de se machucar na vida, mas o se machucar aqui, a ovelha se debatendo, é uma ovelha que a parasita botou ovo no ouvido dela, ela está sentindo uma dor horrível, ela perde a direção. Assim é o crente. Quando o crente começa a dar ouvido a outros tipos de ensinamento, por exemplo, quando o crente ele deixa de dar ouvido à palavra de Deus, dá ouvido à orientação de Deus, de Jesus, para dar ouvido, irmãos, por exemplo, a doutrina de YouTube, né? Tem gente que não ouve o seu pastor. Tem gente que diz assim, ó, a minha referência é o pastor fulano de tal, lá da internet, que tem um canal tal. Mas você conhece ele pessoalmente? Não. Você conhece a vida dele? Não. Como é que você faz uma pessoa que você não conhece como a sua referência? A sua maior referência é aquele que está do teu lado todo dia te guiando. Essa é a sua maior referência. A sua maior referência é o pastor que está te guiando. Essa é a sua maior referência. Por quê? Você está vendo ele, você conhece ele.
conhece as qualidades e as falhas, e você entende que ele, como líder espiritual, que é também um pastor de ovelha, ele também tem as suas debilidades, e ele também tem um pastor por excelência chamado Jesus. Então a ovelha aqui, quando ela se debate, o que o pastor ele faz? Ele pega essa ovelha, acalma essa ovelha, e ele começa a derramar óleo sobre o ouvido da ovelha. Aí esse óleo vai matar esses fungos, essas parasitas do ouvido. Esse óleo simboliza o quê? A unção do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é uma pessoa, é um agente de Deus, que ele vem como remédio, irmãos. Tem muita gente que fica ouvindo doutrina, não para em lugar nenhum. Tem gente que sai daqui, vai para outra igreja, vai para não sei para onde, mas não dá valor ao aprisco que está ali. Fica dando ouvido a evangelistas de YouTube, de Facebook, não valoriza aqueles que são líderes deles. Então o pastor ele faz isso. Então o aprisco, Jesus é o pastor, o aprisco, Jesus ele simboliza o aprisco, e o aprisco é o lugar, ambiente da ovelha. Porque o aprisco, irmãos, é o lugar onde o pastor ele solta as ovelhas. E quando a ovelha está pastando, está comendo, chega de tarde, o pastor traz a ovelha de volta para o aprisco. É o lugar onde ela vai estar protegida. E a ovelha também, quando ela está no pasto, o pastor pela manhã solta as ovelhas. Mas nós vamos ver aqui, que o pastor aqui da ovelha, fala que ele também vai na frente das suas ovelhas. Ele está dizendo que pela manhã ele acorda, ele abre a porta do aprisco e solta as ovelhas para as ovelhas pastar. Só que o pastor vai na frente. O pastor vai na frente, porque ele dá a vida pelas ovelhas. Por que ele vai na frente? Para proteger as ovelhas. Por que ele tem aquele cajado lá, que é uma madeira assim, com um arco assim? Porque quando a ovelha cai em algum buraco, em alguma cova, ele vai lá e puxa. E ele sempre está assim, tocando a ovelha, sempre está assim conduzindo. Esse é o papel do pastor. Esse é o verdadeiro pastor. É o pastor que vai na frente do rebanho, que todas as tomadas de decisão da igreja, ele está ali na frente, irmãos, orientando. E o aprisco, depois que ele apacenta as ovelhas, ele traz à tarde, ele traz a ovelha de noite para o aprisco, porque o aprisco simboliza Jesus, que simboliza a nossa proteção e o nosso lugar de descanso. Então nós vamos trabalhar sobre isso. E nós vamos fazer também aqui, ponto 3, a distinção entre o bom pastor, que sacrifica a sua vida pelas ovelhas, e o mercenário. E o mercenário. Jesus como pastor em relação ao mercenário. Então nós vamos tratar sobre isso aqui, essa mensagem baseada no Evangelho de João, capítulo de número 10, o bom pastor e suas ovelhas. Eu gostaria aqui que alguém lesse para mim, Jesus, a porta das ovelhas, o primeiro ponto. A nossa irmã Carmen pode ler. Esse capítulo é antecedido pelo capítulo 9, onde Jesus teve uma conversa breve com os fariseus que tentavam encontrar algum ponto de discórdia para acusar. No capítulo 10, o nosso Senhor interrompe esse diálogo com a formatura do ministério de nascença, que foi justo na sinagoga da cidade, onde os famílias e os No entanto, Jesus utilizou a parábola do pastor das ovelhas para caracterizar os religiosos como falsos pastores e mais especificamente como mercenários. Esse relato possui a mesma força da crítica aos falsos pastores presentes na profecia de Ezequiel. Obrigado. Então, irmãos, aqui nesse contexto aqui, Jesus a porta das ovelhas. O capítulo 9 que antecede o capítulo 10, o que estava acontecendo ali, irmãos? O que estava acontecendo no capítulo 9, o capítulo que antecedeu o capítulo de número 10, que é o capítulo que nós lemos? Jesus havia curado um cego de nascença. Jesus havia curado um cego de nascença. E esse cego de nascença, Jesus pediu para, quando ele foi curado, curou ele, disse o seguinte: você vá lá no templo
e peça para o sacerdote fazer o sacrifício pela cura. Então, na época de Jesus, as pessoas, elas apresentavam aos sacerdotes as suas demandas de oração, de orações, e eles tinham que levar o que lá para o altar, para o templo? Eles tinham que levar os animais, de acordo com o pecado, de acordo com a bênção recebida, né, entre aspas, eles tinham que levar um animal como sacrifício. Eles tinham que apresentar segundo a lei de Moisés. Aí Jesus, ele cura esse homem e fala para esse homem: não conte para ninguém que eu te curei, não conte. Você vai lá primeiro na igreja, no sacerdote, lá no templo, e peça para ele apresentar aí o sacrifício, né, pela cura. Só que ele botou a boca no trombone, irmão. Ele botou a boca no trombone a ponto dos religiosos, dos sacerdotes, que já não gostavam muito de Jesus, tinham inveja de Jesus. Os religiosos, irmão, são os que mais têm inveja na igreja. São os que mais exercem inveja. O que é religioso? Aquela pessoa é religiosa ao extremo. Aquilo que eu disse a semana passada, que por causa de ele torna um objeto tão sagrado que ele é capaz de matar a pessoa por causa do objeto. Por causa de um objeto da igreja. Quebrou uma taça ali de água, pronto. A pessoa vai te amaldiçoar com as 10 pragas do Egito. Então isso é uma pessoa extremamente religiosa. Os religiosos, eles controlavam o povo, irmão, com a palavra de Deus. Tem que tomar muito cuidado com pessoas que se dizem líderes por aí, que se dizem liderança, irmão, cristã, que não tem raiz no evangelho, porque Jesus vai tratar disso aqui. Os que vieram antes de mim eram mercenários, ele disse. Quem eram aqueles que vieram antes de Jesus? Os sacerdotes. Não era eles que comandavam a religião? Não é eles que guiavam o povo? Então ele falou assim: todos aqueles que vieram antes de mim são mercenários. Eles não estão preocupados com o povo, eles estão preocupados com eles mesmos. Porque quando vier o lobo aqui, eles são o primeiro a fugir, irmãos. Porque eles não entram pela porta. Os lobos, os falsos mestres, as falsas lideranças. Era isso que Jesus estava tratando aqui, ó. Antes de mim vieram falsas lideranças, homens falsos, homens sem as atribuições de Deus para cuidar do povo. Porque Deus, ele dá pastores à igreja. Ele não dá igreja para pastor, mas ele dá pastor para a igreja. E segundo Ezequiel 34, 1, 10, que é o que a irmã leu aqui, Ezequiel 34, 1, 10 diz que Deus, ele dará pastor para a igreja segundo o coração dele. Não é a gente falar assim: eu vou abrir um culto aqui na garagem da minha casa e eu sou o pastor. Não, irmão, isso está totalmente reprovável. Porque é uma pessoa que não tem raiz. Cadê a raiz? Cadê a liderança dele? Não está debaixo de nenhuma liderança. Homens que não querem estar debaixo de uma liderança espiritual, liderança essa estabelecida por Jesus, viu? Está lá em Hebreus. Nós temos os homens que Deus, ele dá para a igreja como líderes religiosos, não só religiosos, mas líderes espirituais, para que a gente esteja sujeito a eles, porque eles são representantes. Agora, homem que não tem, irmão, não tem aprovação de Deus, são homens que não concordam onde estão, eles saem, montam uma igreja para ele, montam uma doutrina dele, e tudo, diz que está tudo bonitinho, não tem aprovação, é um salteador, como Jesus disse aqui, porque não entra pela porta, ele não quer entrar pela porta, ele entra pelas laterais. Esse é o verdadeiro salteador, está aqui, ó. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta, João 10:1, que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Toma cuidado para ele não roubar você. Quem não entra pela porta, irmão, quem não está sujeito o que é entrar pela porta que ele está dizendo aqui? É aceitar a doutrina do evangelho. É aceitar a doutrina do evangelho. O cara não aceita a doutrina do evangelho, ele se rebelia, ele abre uma igreja no porão da casa dele e diz que está lá fazendo, está nada, está querendo ganhar dinheiro, irmão. Está querendo ganhar dinheiro, arrancar a lã das ovelhas. Tem muita gente que eu conheço assim, irmãos.
abre igreja por aí porque não concordou com o evangelho, porque não, agora a minha pregação, eu discordo, porque a minha igreja ensina a você não devolver o dízimo, por exemplo. Né? Eu não sei que lavagem cerebral, porque o dízimo é da lei, e eles ensinam isso, só que Jesus vem em Mateus 5, 28, e diz, eu não vim destruir a lei e os profetas. Jesus, ele foi acusado de curar no templo, sim ou não? Sim ou não? Fala, irmão, sim ou não? Foi acusado no sábado, podia curar? Ele foi acusado de curar, irmão, uma mulher corcunda lá no templo, estava sofrendo, os caras vieram de pau em cima dele, não pode curar, a lei de Moisés diz que não pode. Aí Jesus disse assim, por que não pode? Porque é sábado. Aí ele falou assim, o sábado, Deus não fez o sábado por causa do homem, mas o homem por causa do sábado. É lícito fazer bem no sábado, Jesus já quebra eles ali. Se algum de vós aqui num dia de sábado vê uma ovelha lá, no meio do buraco lá, morrendo, você vai esperar da segunda-feira para você ir lá tirar ela de lá? Então Jesus disse, eu sou maior do que o sábado, eu sou maior do que o sábado. No sábado é lícito fazer o bem. Então, irmão, imagina, seu filho cai num buraco no dia de sábado, você é tão religioso, ah não, a lei diz que eu tenho que ir só amanhã, a lei da religiosa, você vai deixar seu filho morrer lá? Você não vai, mas isso é idiotice. É isso que Jesus estava tratando aqui, a idiotice religiosa. Então Jesus ele foi acusado de curar no sábado. Tem alguma passagem na Bíblia que fala que Jesus foi acusado de não devolver o dízimo? Tem alguma passagem? O dízimo está na lei, não está? Os religiosos não davam o dízimo, não devolviam o dízimo. Eles eram rígidos, irmãos. O sacerdote ia nas casas buscar os dízimos dos irmãos, da igreja. Sacerdote, está na Bíblia. Tocava o sino lá, 3 da tarde lá na praça lá, avisando que eles iam orar. Eles iam de casa em casa buscar, irmãos, o dízimo. Então, Jesus foi acusado de curar, mas não foi acusado de não devolver o dízimo. Aí vem um infeliz, um salteador, abre uma igreja no porão da casa dele e diz que não, irmão, na minha igreja não vai precisar dar dízimo. Por que ele faz isso? Para atrair as pessoas. Aquele que não entra pela porta do curral, irmão, que não aceita o evangelho, e que ele faz um evangelho paralelo, e Paulo disse isso, se vier alguém ou um anjo anunciar outro evangelho que não seja este aqui, ó, que não seja este evangelho aqui, ó, que seja anátema, maldito, está amaldiçoado, né? Aí ele diz assim, ó, aquele porém que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Porque o ladrão ele vai entrar pela porta, mas não entra, só entra pela beirada, né? E aí ele diz assim, ó, versículo 3, a este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e traz para fora. O pastor está dizendo aqui que o verdadeiro pastor conhece, não é só conhecer pelo nome as ovelhas, ele conhece pelo nome. Por que ele conhece as ovelhas dele? Porque ele está se relacionando com elas. O pastor que conhece as suas ovelhas, e a ovelha ouve a sua voz, quando ele a chama, ele chama pelo nome, ele conhece as suas ovelhas pelo nome, não só pelo nome, mas porque ele convive com essa pessoa, ele tem um relacionamento, e com Deus e com Jesus é assim. A igreja precisa ter esse relacionamento com Deus, para ser conhecido dele. Quando ele chamar o teu nome, você vai ouvir, saber quem é o teu pastor, quem é a tua verdadeira liderança. Então, e quando tira para fora as suas ovelhas, ó, ele está dizendo aqui no versículo 4, quando o pastor tira para fora as suas ovelhas, ele vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Então o pastor é esse aqui, ó, ele não abandona a igreja dele, irmão. O pastor não abandona o rebanho dele para criar outro rebanho. Ele conhece as ovelhas, ele está na porta, ele entra pela porta, quer dizer, ele aceita a doutrina do evangelho, ele aceita o crivo da doutrina, da palavra, e ele cuida das ovelhas. E outra, quando ele vai conduzir as ovelhas, ele vai na frente. Que história é essa de pastor que bota o povo na frente da batalha e está em casa assistindo Netflix? Tem que estar junto. Vai ter mutirão? Pastor tem que estar aqui. Vai ter evangelismo? Pastor tem que estar lá junto.
vai visitar alguém, não fica mandando obreiro, não, vai junto. Chama um grupo e vai. Ele vai na frente, nas tomadas de decisões, o pastor tem que estar na frente. Tem que ajudar. Esse é o trabalho. Essa é a vocação do pastor. E aí ele vai discorrendo aqui, né? Então, quando Jesus ele fala assim, que os que vieram antes dele, no capítulo 9, o que aconteceu no capítulo 9 de João? Jesus cura aquele cego de nascença, ele passa a ver, Jesus fala para ele assim, não conte a ninguém, vai no templo e pede para o sacerdote fazer o sacrifício conforme a lei manda. Só que aí os caras fizeram interrogar aquele homem, quem te curou? Quem foi que te curou? Ele falou assim, foi um homem aí chamado Jesus. Mas como assim ele curou? Você, ele orou e ele me curou. Ele fez, né? Orou e me curou. Fez lodo no chão lá, cuspiu lá e aí você, mas como que ele curou? Que autoridade ele tem? Você, não sei, que autoridade ele tem. Só que vocês não me curaram, que são religiosos aqui, são 1000 anos religiosos aqui. Vocês não são a minha liderança, o meu pastor aqui há 1000 anos. Vocês não curaram, mas ele me curou. E aí os caras ficaram com dor de cotovelo de Jesus. Ficaram com dor de cotovelo, com inveja. Aí no capítulo 10 ele está tratando sobre isso aqui. No capítulo número 10 ele está tratando sobre isso, que os que vieram antes dele, que eram sacerdotes, que eram para ser pastores de excelência, não foram pastores de excelência. O que eles faziam, irmão? Eles entravam na casa das viúvas para roubar o salário das viúvas, não se contentava com o dízimo só. Eles não se contentavam em buscar o dízimo, ele ia na casa das viúvas para saquear as viúvas. Mas saquear usando a palavra. Você já viu liderança assim? Usar a palavra para sequestrar você? Emocionalmente? Você já viu isso? Eu já vi, irmão. E é o que eu vejo constantemente aí nas rádios, televisão. Homens brincando com a sua emoção. Homens brincando com a sua emoção, totalmente fora da vontade de Deus, usando de mágica, de revelação, que não sei o quê. Nunca ensina o caminho, a palavra, que você tem que tomar atitude, que você tem que tomar decisão, que você tem que agir. Não, eles ficam trabalhando o emocional da pessoa para usar a palavra para sequestrar o seu sentimento. É o que muitos homens fazem. Se eu quiser usar a palavra aqui, irmãos, eu posso usar a palavra aqui para convencer as pessoas a me dar dinheiro, e eu consigo, mas eu não tenho esse direito, irmão. É o que muitos saqueadores estão fazendo por aí. Então Jesus diz que os que vieram antes de mim são lobos, são falsos mestres. É isso que ele está falando, né? Os que vieram antes de mim, que assaltaram a igreja, são os lobos devoradores. E aí ele começa aqui a falar desses falsos pastores aí. E aí no ponto 2 aí, a irmã Viviane, lê para nós, a porta das ovelhas. Nesta parábola de Jesus contada no capítulo 10 de João, destacam-se 2 pontos principais. Em primeiro lugar, ele entra pela porta do aprisco, onde se encontram as ovelhas. Em segundo lugar, ele se refere a si mesmo como a porta das ovelhas. Nos primeiros versículos de João 10, sugere-se que aquele que passa pela porta do aprisco é o verdadeiro pastor, enquanto que utiliza outro caminho e associado ladrões, salteadores, assim os ovelhas reconhecem a voz do verdadeiro pastor e não dão atenção ao mercenário. Além disso, Jesus afirma: eu sou a porta, e logo depois declara: eu sou um pastor. Essa declaração são direcionadas aos líderes religiosos judeus, que podem ser vistos como falsos pastores do povo, pois não cuidavam, protegiam ou orientavam o povo de Deus. Aquilo que eu disse aqui, você viu? Então ele faz essa referência aqui, que os falsos pastores, né? Os falsos pastores foram aqueles que vieram antes dele, que assaltaram a igreja, assaltaram, o que eu digo assim, tomaram para si a primazia de se acharem donos da verdade absoluta do evangelho. Aí Jesus vem aqui e ele desbanca isso, quando ele diz assim, eu sou a porta das ovelhas. Ele está dizendo, não são esses homens aí que abrem igreja em porão,
Não são esses homens aí que não concordam com a porta, não entra pela porta. A porta é Jesus, a porta é a doutrina, a porta é a palavra, a porta é a régua que nos mede. Ele não quer entrar pela porta, ele abre o aprisco dele lá, aí desvia o povo para lá, vai desviando para tudo quanto é canto. Esse aí é salteador. Aí Jesus disse aqui, ó: eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta. Quando diz eu sou a porta, ele diz assim, ó: e nenhum outro há salvação. Quem passar por mim, que sou a porta, passará e achará pastagens. O que é pastagem? Alimento. Tem muitas igrejas por aí que não tem o alimento mais. O alimento da palavra, irmãos. Alimento da palavra de Deus. O alimento sólido da palavra. É um evangeliquez que nós vemos aí, irmão, para confortar o crente na igreja, para chegar aqui para deixar você confortável. Isso aí não é palavra de Deus. O evangelho, ele nos confronta, irmão. Todo mundo, desde o menor até o maior, ele confronta. O evangelho confronta o homem. Se o evangelho não te confrontar, não é evangelho. O evangelho que faz você sentar numa cadeirinha e vem aquela mãozinha assim, né, massageando você, massageando o teu ego. Às vezes a gente está tudo errado, irmão. É ou não é? Quem já recebeu profecia assim, você é errado, sabe que você pecou, está em pecado, né? Você está revoltado, pode ser, não precisa ser pecado de sexualidade ilícito, de sexo ilícito, não é isso que eu estou falando. Pecado que eu digo assim, às vezes você está irado, às vezes você não responde bem às pessoas, se você está com um problema, o problema é seu. Já viu gente na igreja respondendo mal, você vai dar a paz do Senhor, a pessoa te vem com 10 pedras. Parece que você tem culpa da vida dela, tá, esse marasmo que tá. A culpada é ela. Eu que sou culpado pela minha vida estar assim. Porque às vezes eu entro num enclausuramento meu, existencial, e aí eu não consigo fazer nada na minha vida, e eu fico achando pessoas para ficar culpando. Aí boto culpa na igreja, boto culpa no pastor, boto culpa no irmão, boto culpa na irmã que não me cumprimentou direito. E o problema sou eu. O maior causador do problema sou eu. Então, às vezes, nós estamos azedos e a gente comete pecado. Aí vem a profecia, irmão. Vem alguém profetizar: eis que te digo que eu estou me agradando do que você está fazendo. Aí você sabe que você está fazendo errado. Como é que profecia é essa? A maior profecia está aqui, ó. Essa aqui, ó. A Bíblia diz que a lei e os profetas foram até aonde? Foram até João, a lei e os profetas. Não tem ministério de profeta, irmão. O que tem, irmãos, é uma igreja com o espírito da profecia, que tem uma chamada profética. Porque quem é que prega essa palavra aqui? Isso aqui é a maior profecia da igreja. Então, quando você abre a tua boca, você já está profetizando. Não existe ministério de profeta. Ele está dizendo que os profetas foram até João. Dali para cá, irmãos, não existe ministério profético. O que existe é a subjeção, assim, por assim dizer, da profecia, do ministério profético, que foi diluído na igreja, e aqueles que são igreja de verdade, que nasceram de novo, eles têm acesso a essa via da profecia, para abrir a escritura e profetizar. A palavra de Deus diz o quê? Que a palavra de Deus, ela é a maior profecia, porque ela exorta, corrige, redargue, edifica e consola. A profecia deve consolar, irmão. Tem que exortar, tem que corrigir e tem que edificar você. Porque às vezes você recebe uma palavra e você fica revoltado com Deus, irmão. Aliás, revoltado com quem prega. Se a palavra que ele pregou não foi uma indireta, porque ele conhece você, irmão. Porque tem gente que fica assim, conhecendo o problema do outro e chega no altar aqui, ó. Isso aí não é palavra, irmão, não é profecia. Isso aí não é profecia. Agora, quando a palavra que a pessoa está pregando e nem conhece você, aí está chibatando, às vezes não é assim, irmão. Tem a vez que a palavra fala que você fica até assim, você dá aquele glória a Deus meio seco, né? Para não ficar feio. Aí o camarada fica bravo, irmão. Aí pega e sai e vai lá para outra igreja, vai não sei para onde. Está se escondendo do quê, irmão? Não adianta você fugir, não adianta eu fugir. Eu já falei isso uma vez, o cara se incomoda com a formiguinha ali, aquela formiguinha fica me perseguindo, eu vou mudar daqui, vou lá não sei para onde lá. Aí você muda para lá e Deus vai enviar a mesma formiga lá para você. É assim ou não é?
Você sai de uma igreja, quantas vezes, irmão, foi assim comigo? Quantos lugares que eu passei, que eu fiquei meses, fiquei anos servindo o evangelho, e aí você falava, agora essa igreja aqui ninguém vai me perseguir. Aí sempre tem um infeliz, irmão, sempre tem um que vai te incomodar. Aí você sai daquele lugar e Deus te envia para outro, aí você chega lá, agora sim, vai dar tudo certo. Quando você chega, você é novidade. Depois que o povo costuma com você, pronto, irmão, é só fazer a primeira brincadeira, pronto, aí já perde o respeito. Então não vai ter ninguém perfeito. Deus não vai colocar duas pessoas com a personalidade de João para andar junto, sabia disso? Deus, ele nunca vai colocar uma pessoa do teu lado com a sua mesma personalidade. Que bom seria, né, que pensasse o que você pensasse. Até o marido não pensa igual, até a mulher não pensa igual. Polos opostos. Jesus colocou Pedro e João para andar junto. Quem era João, irmão? Era um apóstolo amoroso. Ele tinha uma intimidade com Jesus, lembra na ceia? Que ele inclinou a cabeça no peito de Jesus. Você consegue fazer isso hoje com o teu irmão? Você consegue fazer isso, irmão? Presta atenção aqui, irmão, o culto aqui, a palavra está aqui, ó. Será que você tem intimidade com o seu irmão a ponto de você chegar assim e colocar o ombro no pescoço dele como amigo, como amiga? Será que hoje a gente consegue ter esse tipo de atitude? João se declinava, irmão, no peito de Jesus, como amigo. Eu tenho amigo que eu posso fazer isso. Você tem amigo que pode fazer isso? Quem tem amigo que você pode fazer isso? Sim, pode reclinar a cabeça e confiar. Isso é uma forma de amor, né? Aí quem olha fala assim, olha lá, duas mulheres se abraçando, aí começa já o preconceito, né? Se um amigo hoje, irmão, eu tenho isso comigo, sabe? Quando eu gosto da pessoa que é amigo, quando se torna amigo realmente, eu cumprimento e dou um beijo no rosto, irmão. Ah, mas você beija homem, e daí, irmão? Isso é o ósculo santo. Isso é uma forma, isso é uma intimidade que a gente tem, e o respeito e a reverência, quando a gente na amizade, quando a nossa amizade cresce, de tal forma, porque a amizade, irmão, amizade não é só aquela que quando você está bem, está junto ali, né? Aproveitando tudo que você tem. Aí depois você cai na pior, aí os caras te abandonam. Isso não é amizade. Amizade é aquela que você tá bem. A pessoa está junto de você em todos os momentos. Frequenta a tua casa. Aí você está passando necessidade, irmão. Aí ele fala assim, não, vamos dar um jeito. Esse é amigo. Esse traz para perto de você. Mas é raro. Hoje em dia é muito raro. Mas está raro isso desde a época, né? É muito raro isso. As pessoas valem pelo que ela tem, não pelo que elas são. Então aquilo que ele disse aqui, está muito raro nós encontrarmos pessoas que tenham qualidade, né? Que olhem para você assim, não pelo que você tem, fica se aproveitando daquilo que você tem. Isso é o verdadeiro amigos, assim são difíceis. Então Deus nunca vai colocar você do lado de uma pessoa que sempre vai colocar João do lado de um Pedro, que tem personalidade instável, irmão. Sempre é assim, lá no trabalho, na empresa. Você nunca vai ter um amigo de trabalho que vai ser, sabe, que pensa igual. É sempre pessoas de personalidade instável. Está perto de você, fala bem de você. Você sai de perto, aí começa a malhar você. É difícil, irmão. Eu tinha muito problema em lidar com isso. Porque eu falava assim, Deus, eu estou vivendo um nível de santidade no Evangelho. Eu estava vivendo um nível de santidade no Evangelho que eu não conseguia, por exemplo, conviver com o contraditório. O que é o contraditório? As pessoas te criticar por alguma coisa. Você se achar perfeito porque você está num nível de espiritualidade tão grande. Sabe aquela intimidade que você está com Deus, que você não peca, você não tem pensamento para pecado, que você está junto na igreja, que você está junto no evangelismo, que você está junto em todo momento, você está orando, você está buscando, você está vivendo essa fase gostosa, viu? Quem já passou por essa fase aí? Aí você fala assim, você se acha que você está no nível de espiritualidade tamanha que você passa a ser exemplo para as pessoas têm você como exemplo. Aí chega uma pessoa e te critica, aí te entristece. Eu tinha problema para lidar com isso. Hoje eu não tenho problema não, irmão. Pode me criticar, pode só não toque o dedo em mim, não encoste a mão em mim, e nem xingue minha mãe, porque minha mãe, eu falo para vocês, a minha mãe é o meu maior tesouro. Meu maior tesouro. Então,
Hoje eu aprendi, irmão, com o Evangelho, a lidar com esse tipo de as afrontas, né? Tem gente que fala assim, não levo afronta para casa. Aí faz aquele barraco, aquele escarcéu dentro da igreja. Já viu gente fazer isso? Eu já vi até Bíblia voar, irmão. Eu já vi, que coisa feia. Na porta da igreja, a irmã por causa de coxinha. Aconteceu isso entre nós esses tempos. Por causa de coxinha, irmão. Na porta da igreja, vendendo coxinha. A irmã quase se descabelou com a outra lá. Foi as duas para o banco. Que vergonha, irmão. O povo na rua passando, crente. Os ímpios na rua passando e vendo aquela coisa feia, irmão. Devia ser unida a igreja, né? Devia ter união, enfim. Então, Jesus é a porta das ovelhas, e ele também diz que, além de ser a porta, ele está dizendo que ele é o bom pastor. Porque o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. O bom pastor dá a vida, irmãos. Não é aquele pastor que fala assim, ô pastor, estou precisando, não, irmão, vamos orar. Irmão, se ela está precisando pagar o aluguel dela, vamos unir os irmãos. Irmãos, é o seguinte, ó, a irmã está precisando pagar a luz lá, não tem dinheiro, a tesouraria não tem dinheiro aqui, não entrou, mas vamos nos reunir. Quebrou o carro do nosso irmão lá, alguns anos atrás, lá na sede, a gente se reuniu, levantou R$2.800. A gente foi lá resolver o problema do irmão. O que é? Vamos lá, quanto que deu o valor? X. O próprio pastor Antoniel, uma vez, o carro dele deu um problema, no chip do carro dele, R$700. E aí, ele é pastor e ele queria provar também os obreiros, e assim como o pastor prova as pessoas, nós também provamos os nossos pastores, né? Então ele veio me provar, né? Eu falei assim, ele falou assim, poxa vida, não sei o que eu faço. Quanto que ficou lá, pastor? X. Espera aí, pastor, eu tenho X aqui, mas eu vou conversar com os irmãos aí consegui arrecadar mais ou menos uns R$400, né? Era 700. Aí cheguei para ele e falei assim, olha, pastor, eu dei aqui o meu valor e consegui mais X, assim, deu 400 para ajudar o irmão. Se ajudar, ele falou assim, não, obrigado, eu tenho dinheiro, eu só queria saber qual que era a sua intenção. Entendeu? Às vezes nós somos provados assim, a gente não está percebendo, irmão. Então, vamos prosseguir aqui. Aí ele fala da mensagem da porta, né? Que a gente já tratou aqui, que ele é a porta. Vamos para o ponto 2 aqui, para a gente correr. Vamos lá, nosso irmão Miguel, está com a revista aí? Nossa irmã Cida, leia o ponto 2, o aprisco das ovelhas, por favor. Consistia essencialmente numa edificação de pedras que possuía apenas uma entrada, ou porta, por onde as ovelhas eram levadas para dentro ao entardecer. Essas ovelhas eram supervisionadas pelo porteiro, ou pastor, que se acomodava junto à entrada do abrigo, para assegurar a proteção delas. Dessa forma, a apresentação simbólica do abrigo remete à atividade pastoril, que os judeus exerceram ao longo de várias gerações, assim como a relação religiosa entre os líderes judeus e a população. Portanto, atualmente, essa imagem simbólica da parábola pode ser relacionada ao vínculo da Igreja de Cristo com o Senhor Jesus, nosso sumo pastor. Nosso irmão, pode ler para nós o 3, um lugar de proteção, nosso irmão Cláudio. O risco das ovelhas simboliza também um espaço de proteção. Esse local é defendido diretamente pelo pastor dentro do rebanho, que está disposto a sacrificar-se se necessário. Não existe lugar mais seguro do que aquele que está sob a vigilância da proteção do sumo pastor, o Senhor Jesus Cristo. O seu compromisso com o seu rebanho ficou evidente através da sua obra realizada no Calvário. Assim, as afirmações, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, expressa essa realidade de cuidado por todos que fazem
Então, meus irmãos, no capítulo de número 10 de João, ele vai usar ali uma parábola. O que é parábola? Quem sabe o que é parábola? Uma história. Quem mais sabe o que é parábola? Então a parábola, irmãos, eram histórias. Jesus ele usava de parábola, de histórias, para dar exemplo de verdades espirituais. Quando Jesus queria falar sobre verdades espirituais, ele usava parábolas, ou seja, histórias. E nessas histórias aí é chamado também de alegoria, né? Foi isso que a gente leu aqui, uma alegoria. O que é? A Bíblia ela foi escrita em 3 linguagens básicas. São várias linguagens, né, para a gente compreender a forma como a Bíblia ela foi escrita. Então nós temos 3 linguagens básicas. Quais são essas linguagens básicas? Quem sabe aqui? Já falei aqui. A Bíblia foi escrita em várias linguagens, mas tem 3 linguagens básicas essenciais, né? Então vamos lá. Linguagem literal, diga literal, figurada e alegórica. Então a Bíblia ela foi escrita nessas 3 linguagens. Tem outros tipos de linguagem, tem a hipérbole, né, que a Bíblia se utiliza muito de hipérbole, símile, né? Tem outros tipos de linguagem que uma outra hora eu trago aqui para vocês compreender. Então, o que é alegoria? É uma figura de linguagem que utiliza personagens, eventos, que utiliza objetos ou lugares. Então, essa parábola que ele propõe aqui está basicamente falando sobre isso, né? Ele apresenta aqui lugar, ele apresenta personagens, né? Porque ele fala do bom pastor, ele fala do salteador, ele fala desses saqueadores, né? Que são bandidos, que são ladrões, e aí ele fala de objetos, né? E lugares. Lugares, quais são esses lugares? O aprisco, por exemplo, é um lugar. Então ele se utiliza dessa figura de linguagem, que é a alegoria, e a linguagem, por exemplo, literal, a linguagem figurada, né? Que fala de figuras, né? E essas figuras aí, a linguagem literal, ela dá passagem à questão a uma interpretação. Então nós temos que compreender isso, para que a gente interprete uma passagem da Bíblia, né, que às vezes é uma passagem que está falando de alegoria, ou está falando de simbolismos apenas. Então a linguagem literal da Bíblia, ela dá essa passagem em questão a uma interpretação comum, que dá bom senso, né, para essa passagem, para que a gente interprete usando esse bom senso. São ferramentas que a gente se utiliza para interpretar. Então a linguagem figurada, ela basicamente traz essas questões, e aí ele usa aqui na passagem de João 10, dizendo que ele é a porta. Aí quando a gente fala de porta, a gente imagina o quê? Uma porta, né, irmão? Uma porta, né, que está ali na parede ali, né, ou de madeira ou de vidro. Então quando ele diz eu sou a porta, não tem cabimento, né? Uma pessoa ser porta, né? Então ele está falando de uma forma figurada, uma alegoria. Ele está usando o exemplo de um objeto. O que essa porta representa, por exemplo, numa casa? A porta é um lugar onde dá acesso a outros cômodos. Por exemplo, a porta da frente, ela dá acesso ao quê? À rua. Ela dá acesso ao quintal. Então quando Jesus diz assim, ó, eu sou a porta, e quando você passar por mim, eu vou te dar acesso. Então os acessos que nós temos na vida, esses acessos são acessos que Jesus, na pessoa dele, propõe para cada um de nós. Então quais são esses acessos? Por exemplo, você quer viver uma vida feliz, passe por Jesus, porque o que ele diz? Né? Passem por mim, eu sou a porta, eu sou esse acesso, Ele é esse guia, Ele é essa referência.
Então ele usa aqui a expressão aqui, eu sou a porta, mas também ele usa a figura de eu também sou o aprisco das ovelhas. Eu sou a porta que dá acesso, que libera acessos, acesso que você desconhecia, por exemplo. Por exemplo, você está vivendo uma vida de fracasso, você passou pela porta de Jesus, você nem imaginaria que aquele acesso te levaria a um lugar de paz, que aquele acesso que é Jesus te levaria a um lugar de sucesso, que o verdadeiro sucesso está em acessar essa porta chamada Jesus, mas nós precisamos acessar ela, é o que muitos não querem. As pessoas, Jesus aqui está figurado por essa porta aqui, ó, em que as pessoas têm medo de entrar por essa porta, que é a porta que dá acesso ao templo, e quando a pessoa ela entra por esse acesso que simboliza Jesus, que é essa porta da frente aqui do templo, ela vai entrar aqui na nave da igreja, vai sentar para ouvir uma palavra de orientação, é esse acesso. Aí aqui você vai encontrar as respostas para todas as suas perguntas. Por que eu fracassei, Jesus? Aí vai ter resposta. Por que é que eu não consegui? Porque vai ter resposta. Por que é que eu perdi? Aí vai ter Jesus vai dar as respostas para você. Jesus ele vai dar esse acesso para você. Então é para isso. São linguagens figuradas. Aí também fala também que o aprisco é um lugar de proteção. É um lugar onde você vai estar protegido. Por exemplo, o meu irmão, ele está cuidando lá do Barro Branco, da congregação. Mas há muito tempo atrás, ele foi preso, ele ficou 2 anos na penitenciária. Lá na penitenciária, ele desenvolveu, olha só, irmão, como é que há males que vêm para bem. Quando ele estava aqui fora, tudo bem, né? Mil maravilha, né? Começou a ir para a igreja, mas foi preso porque não é porque cometeu crime, tá, irmão? Na época que podia colar cartaz de político, sabe, nos postes, que hoje não pode, o meu irmão tinha acabado de sair da igreja com a esposa dele e o filho. E aí os irmãos da igreja dele estavam colando os cartazes, a igreja sempre apoia um candidato. Estava colando o cartaz desse cidadão. Ele também era candidato. E aí ele passou na hora que viu os irmãos, meu irmão não tinha nada a ver, tá? Meu irmão só passou e falou para a esposa dele, vai indo aí que eu vou conversar com os irmãos aqui que está colocando, né? E meu irmão estava ali, conversando ali, de bobeira, estava no lugar errado, na hora errada. Vocês estão arrancando o papel do meu candidato, eu que sou candidato, arrancando os meus panfletos para colocar de vocês, isso é crime. E ele foi lá na delegacia e fez um BO na hora, a polícia foi lá e pegou todo mundo lá. Aí meu irmão foi de bonde, irmão. Às vezes você está no lugar errado, na hora errada, você não ouve o teu pastor, você não ouve a tua mãe, né? Aí você vai para um lugar errado, aí eu não fiz nada, mas estava junto, irmão. Você não é maconheiro, você não fuma maconha, mas você está lá na roda de maconheiro, o que o povo vai pensar de você? Vai falar que você é maconheiro. Paulo não disse isso, usando uma expressão de Epicuro, não vos deixeis enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Esses dias mesmo aqui tinha um cidadão da nossa igreja aí, fim de ano, né, teve festividade nas empresas, né? O cara é evangelista da igreja. Aí saiu lá na rede social a foto dele lá, os caras bebendo, cervejarada, pinga, e tá, aquele fuzuê lá, e a foto dele lá, ele lá no meio dos caras. Mas eu não estava bebendo e fumando, mas quem do mundo olha vai pensar o quê? Eu não participo, irmão. Eu sei que o povo vai falar. Às vezes a gente paga, irmão. Meu irmão pagou por um preço que estava na hora errada no lugar. Por que ele não foi embora com a mulher dele? A mulher sempre tem razão, viu, irmão? Vamos embora, bem. Não, vamos embora. Aí não vai, né? Aí aconteceu o que aconteceu. Ficou 2 anos, irmão. Lá dentro, irmão. Lá dentro, 2 anos. Eles tinham uma igreja maior que essa aqui, ó, lá dentro. Aí eles oravam todo dia, oravam, jejuavam. E aí ele me chamou para fazer um trabalho lá todo sábado. Eu ia todo sábado e domingo, eu pagava do meu bolso para ir lá pregar lá. Tinha som, tinha tudo, era uma igreja, né? As facções comandavam lá tudo. E aí teve um belo dia que ele contando, que ele falou assim, ó, ele levantou de madrugada e falou assim, cara, Deus mandou a gente ir lá para a igreja para a gente orar. Aí aqueles crentes lá do presídio,
Os irmãos cansados, né? 3 da manhã aqui, tá louco? Deus mandar acordar essa hora, oh, Deus tá... Meu irmão falou assim, não, eu acordei, Deus falou pra gente ir lá orar. Você não vai? Não, vou não. Meu irmão pegou e foi sozinho. Irmãos, ele foi sozinho, começou a orar, entrou no escritório e começou a orar. Daqui a pouco ele escuta, irmão, um barulho, gritaria. O choque entrou, irmãos. O choque entrou dentro da penitenciária, surrou todo mundo na pancada. Não sei o que tinha acontecido lá, que aí meu irmão ficou livre porque ele ouviu a voz de Deus de madrugada, levanta, vai para o templo orar. Às vezes Deus te acorda e você não faz. Deus me acorda e eu não faço. Estou cansado. E olha o livramento, cara, cada experiência. Meu irmão falou assim, nunca orei tanto quando eu estava sendo, né, porque imagina, você dormir no meio de homens que, uma vez eu conversando lá, né, com os presos, né, eu perguntei, por que você está aqui? Desculpa assim minha curiosidade. O cara falou, porque eu arranquei a cabeça da minha mãe com o machado. Pelo amor de Deus. Aí eu cansei de perguntar, falei, eu não vou perguntar mais nada não, eu não vou ficar horrorizado. Só que o cara estava ali, cheio do poder de Deus, né, Deus usando, né, tal. Enfim, irmãos, estou dizendo tudo isso aqui, né, e aí a gente entra na distinção entre o bom pastor e o mercenário. Por que eu estou falando isso aqui da proteção, falei do meu irmão? Porque a igreja é o aprisco, e a igreja representa Jesus. Ele disse, eu sou o aprisco, se vocês estiverem em mim, vocês vão estar protegidos. Ele é a proteção. Então no ponto 3 aqui, a distinção entre o bom pastor e o mercenário. A gente já falou isso aqui já. A gente vai fazer essa distinção. O bom pastor, o versículo 11, menciona Jesus, que Jesus é o bom pastor, que sacrifica a sua vida pelas ovelhas, em contraste com o ladrão, versículo 10, né? Então, que vem para roubar, matar e destruir. Não é o diabo que vem matar e destruir aqui, está falando do pastor aqui, o mau pastor, irmão. Tem gente que usa esse versículo aqui para falar que é o diabo, né? O diabo sim, vem sim. Só que aqui ele está fazendo referência a esses ladrões, falsos pastores, irmão. Falsos pastores. E você conhece um falso pastor só de ver as atitudes dele. Não concorda. Não concordo. Então ele pega e abre lá a chiboquinha dele, né? A candombleia. E aí, ele fala que ele é o bom pastor, e aí a gente fala para a gente fazer essa distinção entre o bom pastor e o mercenário. Ele fala que o mercenário ele vem para roubar, para matar e destruir aqui. Tem pastor que já fez isso, já, que não é pastor de Deus? Eu já vi, irmãos. Ele veio para roubar, roubou o dinheiro, irmão, roubava o dinheiro dos empresários crentes da igreja. Matar aqui não é só matar fisicamente, matar a pessoa espiritualmente, irmão, porque uma pessoa que é roubada por um irmão que você depositou tanta confiança nele, você depositou tanta confiança no seu líder, ele foi lá e te roubou, e aí ele matou a sua fé. É esse matar também. E aí vem matar, roubar e destruir. Aí desgraça a vida, né? Separa a família. Eu já vi isso, irmãos. Então esse é o ladrão, né? É o mau pastor. E aí fala do mercenário no versículo 12, que apresenta, né, a figura desse homem aí, né? Que é ao contrário do bom pastor, que se sacrifica pelas ovelhas. O mercenário opta por fugir, irmão, diante do perigo. O pastor, quando ele vê o perigo, qual é a atitude do pastor quando ele vê o perigo? O lobo vem entrar dentro da igreja, tem que fazer o quê? Correr de medo? Eu conheci um pastor lá em Campo Limpo Paulista, pastor Ângelo, da Assembleia de Deus do Belém lá. Ele estava no altar, eu estava lá, viu? O pastor Ângelo, irmão, lá da Assembleia de Deus do Belém, de Campo Limpo Paulista, ele estava dirigindo o culto, aí entrou um cidadão armado, irmão, de faca lá na igreja. E aí os obreiros tudo correndo e falam, prega esse cidadão aí. Os obreiros correram tudo de medo, irmão. Sabe o que ele fez? Ele pulou lá de cima do altar lá. Pulou, o senhor, irmão, senhor de idade, pulou lá de cima. Foi para cima do cara e tomou a faca do cara. Tomou a faca. E aí, meu irmão, esse é o verdadeiro pastor, irmão. Não fica com medo atrás se escondendo. Ele vai. Então, o bom pastor aqui, ele dá a vida, ele entra na frente, irmão, ele compra a briga do seu irmão. Não é aquele pastor que fala assim, igual teve esse problema lá na nossa sede lá, dessas duas irmãs quase se arrancar os cabelos uma da outra lá, o pastor, que era o pastor anterior a esse, chegou, sabe o que fez? Pegou na mão da mulher dele, vamos embora, bem. Era para ele, como pastor, fazer o quê? Ei, ovelha, dá um cascudo na cabeça das duas, hein? Pá! Que bagunça é essa aqui? É para ter autoridade, não é?
Ou você vai deixar o filho bater na sua cara? Porque tem uns filhinhos que batem na cara do pai e da mãe, né? Se deixar a filha, não obedece, bate na cara da mãe se deixar. Daí o camarada deixou, irmão, o pau quebrar solto lá na porta da igreja, aquele escarcéu feio, foi embora. Como pastor ele tinha que repelir. Como líder você tem que repelir. Ah, os irmãos não vai ninguém brigar aqui não, vai ninguém brigar aqui não. Aqui não é lugar de briga. Vai brigar lá para lá, para a esquina, aqui não. Então, o verdadeiro pastor dá vida pelas ovelhas, o mercenário não. E o bom pastor, quando ele vê o perigo, ele não corre do perigo, ele vai defender a ovelha. Já o mercenário não. O mercenário, ele corre, ele foge. Então, são lobos verazes versus o bom pastor. Então, os lobos aproximam-se do aprisco para atacar as ovelhas. Atacar as ovelhas. Já viu esses pastores que não concordam com onde ele está? Não concorda com a doutrina, não concorda com nada. Só que em vez de ele buscar alma, ele vai buscar pescar no aquário dos outros, ficar pescando lá de onde ele estava, fica pescando o crente, irmão. Que homem que é esse de Deus? E quem é os bestas que vai atrás ainda? Quem é os bestas que vai atrás? Vai chancelar a rebelião desse cara. Aí fala que são lobos vorazes, porque eu sou assim, irmão, eu não prego para crente não, quando eu vou evangelizar. Às vezes quando a gente está evangelizando, bate na cara de um crente, né? Oi, nós viemos aqui falar a palavra, nós somos da igreja tal. Meu irmão, glória a Deus, dá um cafezinho aí para mim, irmão. Tal. Aí já entra no assunto do café, já toma um cafezinho, abençoa a casa e vai embora. Para mim não interessa, irmão, é da igreja. Agora que interessa, irmão, você sair de uma igreja e ficar evangelizando os crente, irmão. Você tem que ganhar a alma. O pastor precisa ganhar a alma que não é crente. Prove o seu valor para Deus assim. Agora sai do lugar, não concorda, quer fazer que nem Satanás lá no céu. Queria ser maior que Deus e fez aquela rebelião. Vamos tomar o lugar lá, eu vou dar um cargo para você assim, igual lá no céu. Foi assim que ele fez. O cara não se contentou com a posição. Era o querubim mais bonito, irmãos, mais exuberante no céu, era Lúcifer. Ele não se contentou com a beleza, com o poderio que ele tinha, e ele quis ser maior que Deus. Aí ele reuniu lá um monte de anjo lá e disse o seguinte, ofereceu um monte de cargo. Eu vou tomar o lugar de Deus, você assentar, você vai ser isso, você vai ser aquilo, você vai tomar conta disso. Aí Deus falou que aqui não, pegou e mandou ele embora de lá. E a terça parte dele veio com ele. A Bíblia diz que a terça parte das estrelas do céu caíram. Então tem gente assim, o camarada não concorda, ele vem com o rabo do Satanás assim, arrasta também, passa o rabo assim, e leva os crentes, irmão, que vantagem tem? Vai ganhar alma que não é crente, vai num presídio, mas estava atrás de alma, não é atrás de crente, não. Tem crente, irmão, que é muito melindroso, né? Está 300 anos na igreja, qualquer coisinha, qualquer ventinho já está... porque o pastor não veio aqui, porque... Irmão, toma vergonha, 30 anos de crente, já precisa de pastor ir lá passar a mão na sua cabeça? Pelo amor de Deus, a não ser que seja uma questão mesmo sim, de morte, né, irmão? Aí sim, que a pessoa precisa do pastor para estar ali, né? Enfim, então, meus irmãos, essa é a lição, o bom pastor e suas ovelhas. Nós concluímos aqui mais uma aula, glória a Deus.